Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Campus Online. É uma alegria ter você que é da Doxa e você que não é de uma outra congregação, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, seja de manhã, de tarde e de noite. Qual seja a hora que você vai ter contato com esse conteúdo, a minha oração é que essa semente seja poderosa e que o Espírito Santo toque você de uma maneira extraordinária. Hoje a gente dá largada a uma nova série de mensagens aqui no Campus Online, então roda a vinheta que daqui a pouquinho eu volto começando uma série incrível com você. E hoje a gente dá largada a uma série muito especial para mim, que é Permanecendo em Cristo. Nós vamos juntos, ao longo dos próximos episódios do nosso Campus Online, estudar a Carta aos Hebreus, essa carta que é tão rica e que alguns teólogos dizem que, inclusive, é a lente que nós devemos usar para ler toda a Escritura, todo o Antigo Testamento. Nós precisamos muito da Carta aos Hebreus para entender o que Deus vem revelando, Deus vem falando através da história da Escritura. Então, eu quero convidar você para hoje darmos a largada, abrindo a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 1. Esse é o texto da primeira mensagem da nossa série Permanecendo em Cristo. Hebreus, capítulo 1, e o versículo 1, a palavra de Deus diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei o seu pai, e ele será o meu filho? E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, ele diz: o trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade e cetro de retidão é o seu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te escolheu dentre todos os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmastes o fundamento da terra e os céus são as obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, com roupas eles serão trocados. Mas tu permanece o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Esse texto é lindo, é o capítulo 1 da Carta aos Hebreus, e hoje nós vamos estudar alguns pontos importantes desse texto. A primeira coisa que eu quero fazer com você é te dar um contexto macro sobre do que se trata essa carta, quem é o seu autor, qual o seu destinatário e qual a ocasião que esse texto foi escrito. Bem, a Carta aos Hebreus, ela tem um autor anônimo. Ela é um texto das Escrituras que não tem uma autoria denominada. Muitos estudiosos da Bíblia ao longo do tempo
tem acreditado que esse texto pode ser fruto da escrita de homens como Barnabé, como Apolo, ou até como uma discípula, né, uma seguidora de Paulo chamada Priscila. Outros atribuem que pode ser que o próprio apóstolo Paulo tenha escrito esse texto, mas o fato é que nós não temos como definir, como denominar este autor é a pessoa X. E eu acho isso interessante, é digno da nossa atenção. Por quê? Porque a carta na Bíblia toda que mais se ocupa de promover a supremacia de Jesus Cristo, de colocar Jesus Cristo no lugar mais alto, de estabelecer Jesus como o supremo Senhor do universo, como o esplendor da glória de Deus, como o sustentador de todas as coisas, é uma carta anônima. Ou seja, parece que o Espírito Santo, até mesmo quando foi definir a autoria dessa carta, não quis criar uma concorrência entre o autor da carta e a pessoa de Jesus. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma carta cristocêntrica e ocupada em estabelecer Jesus no seu lugar mais alto. A ocasião que essa carta foi escrita é o cenário do primeiro século. O cenário do primeiro século da igreja, né? É esse cenário que mistura uma grande manifestação do Espírito Santo com sinais, prodígios, maravilhas, avanço da evangelização, mas é também uma época de instabilidades, de perseguições, é uma época que a igreja está nascendo e a igreja nasce entre judeus, isso é muito importante lembrar, né? A igreja nasce em Jerusalém, no evento de Atos 2, no Pentecoste, e aí, ali, os primeiros cristãos são, em sua grande maioria, convertidos do judaísmo. É interessante notar, quando você lê o livro de Atos, que em várias ocasiões os apóstolos, como Paulo, eles vão e começam as suas incursões nas cidades pela sinagoga. Eles começam indo na sinagoga, pregando na sinagoga, e aí ali, a partir da sinagoga, ali que a sinagoga, aquele lugar que a religião judaica se desenvolvia, algumas pessoas se convertem a Jesus, elas creem em Jesus como sendo o Messias de Deus, o Salvador do mundo, e elas se tornam seguidoras de Cristo. Então a igreja, no seu primeiro momento, ela cresce em meio a esses irmãos judeus. E é exatamente para esse grupo, né, os hebreus, né, que é uma palavra que pode ser também sinônimo de os judeus, né, judeus, todo judeu é hebreu, né? Então, esses irmãos que são os convertidos, os primeiros convertidos, são o destinatário. É para quem o escritor aos hebreus escreve. E por que ele escreve? Então, ele escreve por uma razão. Aqueles irmãos estão sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos de nação, os da mesma pátria, né? Os do mesmo povo. Então, hebreus que não se converteram estão perseguindo hebreus que se converteram. E aí, esses irmãos que estão aqui, convertidos a Jesus, estão sendo perseguidos, eles começam a esmurecer na fé. Eles começam a ter a sua fé balançada por causa da perseguição. Eu tenho dito, ensinado, né, presencialmente na Doxa, que existem 3 coisas que são inimigos que a igreja vem lidando ao longo do tempo e que eles afetam a fé das pessoas. Quais são esses inimigos? O primeiro inimigo é a apostasia, é o esfriamento vagaroso da fé. É quando você vai paulatinamente, silenciosamente, abandonando o fervor espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos declarando que nós deveríamos ser fervorosos no espírito. E quando esse fervor vai diminuindo, a paixão por Jesus vai diminuindo, essa vida de Deus vai diminuindo dentro de nós,
a gente vai então entrando em um estado de apostasia. Esse é um dos grandes perigos, um dos grandes inimigos que assola a igreja. O segundo grande inimigo que assola a igreja é a falsa doutrina, os falsos ensinos. Eles vêm para diluir a verdade e vêm para criar confusão no coração das pessoas. Então, falsos ensinos geram corações duvidosos e corações duvidosos esfriam. Corações duvidosos perdem o fervor. Mas o terceiro inimigo da fé é a perseguição. A perseguição, ela produz em alguns momentos um avanço do evangelho. Mas ela também tem o potencial de fazer com que pessoas questionem se elas devem continuar na jornada ou não. Especialmente aqueles que ainda não têm a sua fé enraizada, sabe? Que ainda não estão com a sua fé colocada assim mesmo na rocha. Quando a perseguição chega, essas pessoas balançam na sua fé. Então, esse é o contexto dessa carta. Essa carta está sendo escrita para judeus que se converteram ao cristianismo e, porque estão sendo perseguidos, estão agora considerando abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Eles estão considerando seriamente, alguns inclusive já tinham desistido, e eles estão considerando, a gente percebe que seguir Jesus talvez não seja a religião verdadeira, talvez não seja o caminho correto, então a gente vai voltar. A gente vai regredir, vamos voltar para o judaísmo. Nesse cenário, o escritor aos Hebreus começa a escrever no intuito de encorajar esses irmãos a que não abandonem a fé em Cristo. E a grande questão é por que não abandonar a fé em Cristo? Quando eu estava escrevendo essa série, eu comecei a me perguntar isso. Eu comecei a perguntar assim, meu Deus do céu, por que o escritor está dando tanta ênfase para que eles não abandonem a fé em Cristo? E a resposta bíblica para isso é porque se eles abandonarem a fé em Cristo, eles estariam abandonando a única chance de redenção verdadeira para os seus pecados e a única chance de redenção verdadeira que poderia fazer com que eles herdassem a vida eterna. Então, o tópico aqui do escritor aos Hebreus, meus amigos, não é uma coisa simples. É algo da máxima urgência, da máxima importância. Por quê? Porque, em última análise, o que eu, você, esses judeus e qualquer pessoa que se relacione, que vive no mundo, precisa é de segurança de vida eterna. Se você está anotando isso aí, se você gosta de estudar aqui no Campus Online, pode anotar isso. O que eu e você precisamos é de segurança de vida eterna. E o escritor aos Hebreus, então, está falando com esses irmãos, está dizendo assim, olha, a única forma, a única chance de segurança que nós temos é Jesus Cristo. Se nós abandonarmos a Jesus Cristo por causa da perseguição, por causa de falsos ensinos, por causa da frieza espiritual, nós vamos comprometer a nossa vida eterna. Então, ele faz um esforço em 9 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 9, para mostrar a obra e a grandeza da pessoa e da obra de Jesus Cristo, sustentando a fé desses irmãos e dizendo, vocês não podem desprezar o melhor de Deus. Vocês não podem desprezar aquilo que Deus entregou sendo seu tudo, o teto do investimento de Deus no ser humano, o teto do investimento de Deus na criação, o teto do investimento de Deus no seu futuro. Você não pode desprezar, na linguagem do escritor aos Hebreus, essa tão grande salvação. E para isso, então, ele começa a tratar do assunto central da carta aos Hebreus, que é a supremacia de Cristo. Ele vai mostrando no texto o quanto Jesus Cristo, ele é superior a qualquer outra expressão da religião judaica e sobre qualquer outra tentativa humana de chegar a Deus.
ele vai fortalecendo, firmando a superioridade de Cristo. E é isso que eu quero olhar aqui com você nesse texto. 3 pontos principais, que no capítulo 1 da carta aos Hebreus, o escritor trabalha afirmando a superioridade de Cristo, Cristo sendo superior a tudo. Então a primeira coisa é que no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Então, a primeira coisa que Jesus recebe aqui do escritor aos Hebreus no texto e que eu e você precisamos aprender nessa aula, nesse encontro aqui do Campus Online, é que Cristo é o telhado, o ápice da comunicação de Deus com o ser humano. Antes de Cristo, o escritor aos Hebreus está dizendo, antigamente, ou seja, nos tempos passados, em outro tempo, Deus falou com a humanidade de várias maneiras. E ele falou a quem? Aos pais, ou seja, aos hebreus, a Moisés, a Abraão, a Jacó, aos antigos, né? Neemias, Esdras, Davi, todos esses homens importantes das Escrituras, Deus falou através do quê? Através dos profetas. O profeta, se você lê o Antigo Testamento, ele era essa figura que era o porta-voz de Deus, era aquele que teria que receber o coração de Deus, né? O patos de Deus, o sentimento de Deus e comunicar esse sentimento ao mundo. Ele era o porta-voz da divindade para a nação de Israel. Então você vê, por exemplo, homens como Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Amós, Abacuque, Joel, Oséias, Naum, você vê tantos homens, Samuel, você vê tantos homens que tinham essa função. Nós somos a voz de Deus para a nação de Israel. Só que o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, para os judeus, é que eles estão diante de uma voz superior a todas essas. Eles estão diante de uma voz definitiva. Então, é como se os autores, os profetas, melhor dizendo, do Antigo Testamento, eles tivessem cumprido uma palavra progressiva de Deus. Deus foi falando à nação de Israel progressivamente, trazendo a medida da sua vontade progressiva, sua revelação progressiva, até que no teto da sua revelação, Deus não falou por meio de um profeta. Deus, o próprio Deus, se fez carne, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, ou seja, a doxa de Deus, a palavra grega ali, né, em João 1, que eu acabei de citar, é doxa, que significa a opinião, o ponto de vista, o parecer de alguém. Então, quando Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus, ele se encarna e vem ao mundo, nós já não estamos mais tratando de um homem sendo usado por Deus, nós estamos tratando do próprio Deus se encarnando, se vestindo de homem, para manifestar a opinião, o pensamento, o parecer de Deus sobre todas as coisas. A doxa de Deus, a vontade de Deus, a voz de Deus é instrutiva, né, opinativa, essa voz que exerce a vontade de Deus, que manifesta a vontade de Deus, ela está em Jesus Cristo. Ela é Jesus Cristo. E é por isso que o escritor aos Hebreus está falando assim para eles, olha, vocês não podem abandonar Jesus, porque se vocês abandonarem Jesus,
Vocês não terão a completa revelação da vontade de Deus. Vocês não terão como conhecer completamente o coração de Deus, porque toda a vontade de Deus está revelada em Jesus. E o que isso aponta para nós hoje? Como que isso contextualiza-se no nosso dia a dia? Eu tenho percebido nos últimos anos que gradativamente nós estamos desenvolvendo uma religiosidade na igreja brasileira muito mais assentada no Velho Testamento e na tradição judaica do que na pessoa de Jesus Cristo. E não preste atenção no que eu vou dizer, não é que essas coisas se conflitam, elas não se conflitam. Mas elas são uma progressão da vontade de Deus revelada nas Escrituras que chegou ao seu ápice em Jesus. Então, tudo isso aqui, os profetas, Moisés, a lei, tudo isso tem importância, tem validade, mas precisa ser lido e interpretado a partir de Jesus Cristo. Por quê? Porque senão não faz sentido. Você tem o ápice da revelação de Deus em Cristo e você fica com uma parte do que Deus falou em um outro tempo, a outras pessoas, em um outro contexto, dentro de uma revelação progressiva. Então, agora, é o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, nós temos o Filho. Nós temos o máximo da voz de Deus e nós, muitas vezes, conhecemos muito mais sobre o que diz a tradição judaica, o que diz os textos do Antigo Testamento, do que, por exemplo, o que diz Jesus Cristo. Quando nós temos, eu vou dar um exemplo básico. Eu tenho, por exemplo, Davi, um dos maiores escritores da Bíblia, um homem que escreveu praticamente a grande parte do livro dos Salmos, o homem segundo o coração de Deus, alguém com quem Deus constituiu uma aliança, de quem Jesus é herdeiro, do seu trono, está na linhagem de Judá, tudo que nós sabemos sobre Davi. Davi, em alguns salmos, ele faz orações imprecatórias. O que são orações imprecatórias? Ele ora para que Deus destrua os seus inimigos. Então, naquelas orações imprecatórias, olha, eu oro, Senhor, para que os meus inimigos eles sejam julgados, que eles caiam pelo caminho que eles vieram. Eu oro para que os seus filhos sejam destruídos nas pedras. Se você ler o livro dos Salmos, você vai ver diversos salmos que são conhecidos como salmos imprecatórios. Ou seja, são orações que evocam o juízo de Deus contra um semelhante. Quando a gente transporta isso para Jesus, veja, aqui nós temos uma revelação limitada de quem é Deus. Nós temos aqui pessoas que ainda não conhecem Deus na sua plenitude e estão em um momento histórico, em um momento da revelação de Deus, que eles não têm a plenitude da revelação de Deus. Aí a gente progride na história e nós chegamos em Jesus. E quando Jesus está diante dos seus inimigos, a princípio, como uma mensagem e depois como um ato concreto, Sermão da Montanha, Jesus nos instrui a orar pelos que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam, a servir e dar a outra face àqueles que nos desbofeteiam. Então Jesus nos dá orientações que remetem ao fato de que o sacrifício, a vida de Deus operando em nós, faz com que nós não retribuamos da mesma maneira a ofensa que nós recebemos. E na cruz, quando Jesus está na cruz, ele declara: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Então eu tenho aqui Jesus
que é o esplendor da glória de Deus, a imagem perfeita do seu ser. É aquele que carrega consigo toda a vontade de Deus, me dando uma ordem para que eu ore pelos meus inimigos, para que eu abençoe quem me persegue, para que eu sirva os que tentam me destruir, para que eu dê a outra face. Mas eu tenho Davi orando para que os seus adversários sejam consumidos, que os seus inimigos sejam destruídos nas pedras. E agora, eu tenho uma contradição na Bíblia? Não tenho uma contradição na Bíblia. Eu tenho uma revelação que progride. Aqui é como uma criança que não sabe tudo e não compreende toda a vontade de Deus. Aqui eu tenho o adulto completo, conhecendo toda a vontade de Deus. Então, nós que, como diz o escritor aos Hebreus, já temos a Cristo, nós precisamos ir a Cristo. Nós precisamos ir ao Espírito de Cristo e precisamos conferir o Espírito de Cristo para que nós consigamos ter atitudes coerentes com a expectativa de Deus. Então, nesse primeiro ponto, nós atualmente precisamos, em nome de Jesus, voltar a reencontrar Jesus Cristo dentro dos nossos sermões, dentro da nossa ética ministerial, dentro da nossa filosofia de igreja. Nós precisamos ter Jesus como a palavra de Deus, não apenas uma palavra encarnada, mas uma palavra logocêntrica, que Cristo, a palavra viva de Deus, possa definir os nossos passos. Então, essa é a primeira coisa que o escritor aos Hebreus fala. Nós temos o ápice da comunicação de Deus e não podemos voltar atrás. A segunda coisa que o escritor aos Hebreus diz é que nós temos em Cristo a manifestação perfeita da glória de Deus. Quando ele diz assim: o Filho, versículo 3, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. O Filho, ele é o esplendor da glória de Deus e a imagem exata do seu ser. Então, eu sempre gosto de definir esse conceito de glória. Né? Eu gosto de usar uma analogia para que todos entendam que a glória é como se ela fosse um colar que Deus usa, né? Que reúne pedras preciosas e que cada uma dessas pedras é uma dimensão do caráter de Deus, uma dimensão de quem Deus é. Amor, justiça, bondade, longanimidade, santidade, verdade, onipotência, onipresença, onisciência. Tudo isso junto, esse ajuntamento dos atributos de Deus é a sua glória. É aquilo que Deus faz com que possamos conhecer e desfrutar. É essa completa revelação da sua pessoa. Isso é a glória de Deus. E quando o escritor aos Hebreus diz, o texto bíblico diz que Jesus é a imagem perfeita de quem é Deus e ele é o resplendor da sua glória, a Bíblia está nos dizendo que se nós queremos conhecer a Deus, só tem um caminho para conhecê-lo. É conhecendo o seu Filho. Eu gosto muito das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Jesus diz assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quando Filipe, lá em João 14, faz aquele pedido a Jesus, ele diz assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus declara para Filipe: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. É disso que nós estamos falando. Se nós não permanecermos em Jesus, nós não podemos conhecer a Deus. Por quê?
Porque é em Cristo que nós encontramos a imagem perfeita do Deus invisível. É Ele que revela a expressão exata de quem Deus é. E como hoje nós estamos expostos ao grande perigo de construir deuses à nossa própria imagem e semelhança. Eu gosto muito de uma frase do A.W. Tozer. A.W. Tozer diz que aquilo que vem, a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Pensei em Deus, qual a primeira coisa que vem à minha mente? É o que é mais importante na minha vida toda. E se nós somos cristãos, eu penso em Deus, qual a primeira coisa que precisa vir à minha mente? Jesus. Porque é Jesus que é o resplendor do caráter da pessoa de Deus. É a única forma que eu tenho de não cair em uma ideia subjetiva, pessoal, individual de quem Deus é. O mundo atual vive uma crise de subjetividade. As pessoas dizem assim: não, Deus para mim é amor, Deus para mim é verdade, Deus para mim, Deus nunca faria isso, Deus não sei o quê. Não, mas não interessa o que eu penso sobre Deus, Deus é alguém fora de mim. Eu preciso ir lá para Ele e perguntar: o senhor faria isso? O senhor agiria assim? O que significa sua ira? O que significa sua misericórdia? O que significa sua graça? O que significa o seu juízo? Para que eu saiba de tudo isso, só tem um lugar que eu posso recorrer. É a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a imagem perfeita de quem é Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, se primeiramente Ele é o ápice da comunicação de Deus com o homem, agora eu tenho nele o ápice, o teto, o cume da montanha da possibilidade de eu conhecer a Deus, porque se eu não conheço Jesus, eu não tenho como conhecer a Deus. E a terceira coisa que ele diz é que Jesus governa soberanamente. O governo está com ele. Então, além dele governar porque o Pai assim estabeleceu, ele governa porque foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Está lá no versículo 2. Por meio de quem Deus fez o universo. E depois no versículo 3, o escritor aos Hebreus diz: sustentando todas as coisas pela palavra poderosa pela sua palavra poderosa. E depois de realizar a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas, se tornando superior aos anjos e sobre todo o nome que foi dado nos céus e na terra. Então Cristo é o ápice da comunicação de Deus. Cristo é o ápice da capacidade que um homem tem de conhecer a Deus. Ele é a revelação de Deus, ele é o esplendor da glória de Deus. E em terceiro lugar, ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Jesus Cristo é aquele que, pela sua palavra, foi tudo gerado. Você pode agora lembrar, obviamente, você que lê um pouco mais a Bíblia, de João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é esse sustentador, é o pilar central de toda a criação, o primogênito de toda a criação, aquele que sustenta todas as coisas. Por isso, deixar Jesus por qualquer outro tipo de religião ou fé ou expressão de fé seria um equívoco mortal, não apenas para esse corpo, mas para toda a vida eterna. Por isso que eu estou aqui dizendo para você que está aqui me assistindo, ouvindo pelo Spotify, em qualquer lugar que você estiver, não abandone a Cristo.
independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Independente das crises, dos ventos, das tempestades, das oposições, das decepções, das traições, das tragédias, das doenças, das perdas financeiras, independente de qualquer coisa, não abandone a Cristo. Por quê? Porque se você abandonar a Cristo, você estará abandonando o ápice da comunicação de Deus, havendo Deus falado antigamente de várias maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos pelo Filho. Se você não tem Jesus, você não tem a voz confiável de Deus para a sua jornada. Se você abandonar Jesus, você vai abandonar o ápice da revelação de Deus, você não vai poder conhecê-lo, porque a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. E se você abandonar Jesus, você vai abandonar a sustentação de toda a sua existência. Se Deus sustenta o universo por Cristo, se Deus sustenta a criação por Cristo, a sua vida é parte dessa criação e a sua vida, a minha vida, são sustentadas por Jesus. Eu termino fazendo menção dessa canção que eu amo tanto, que diz assim: as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. Essas mãos são as mãos furadas de Jesus na cruz. Por isso, assim como o escritor aos Hebreus disse para os seus ouvintes, para o destinatário daquela carta, para os seus leitores, há 2000 anos atrás, eu digo para você hoje, permaneça em Cristo, porque você está na posição certa. Que Deus abençoe você e eu te encontro no nosso próximo episódio do Campus Online.